Bom dia, galera do desenvolvimento. A conversa de hoje é sobre arquitetura em camadas, principalmente numa implementação em Flutter com estrutura para desenvolvimento em camadas. Eu publiquei recentemente um artigo falando de uma proposta de arquitetura chamada arquitetura 4+2 em camadas. E no meu artigo eu fiz uma revisão das ideias de arquitetura em camadas. A mais conhecida é a Clean Architecture, que foi apresentada por Bob Martin em 2012, embora já existisse um histórico anterior com essa mesma ideia de arquitetura em camadas. Mas eu trouxe uma nova visão em que eu quero tirar esses conceitos de estrutura que tem ali de controllers, de presenters, devices, que aparece nessa apresentação do Bob Martin, e colocar os conceitos que são mais fundamentais para a implementação. Então, na minha apresentação, eu revisei as ideias e coloquei aqui uma imagem que apresenta o conceito principal de modularização que a arquitetura em camadas nos dá, né? Esse conceito de separation of concerns, né? De separação de conceitos, separação responsabilidades, em português. Ele nos traz essa ideia de modularização em camadas, de acordo com o objeto da camada, mas mais do que isso, né? Por ter essa estrutura em cebola, digamos, em camadas de dentro para fora, eu também estou aqui representando a visibilidade. Então, esse conceito de visibilidade dos tipos, né? Essa visibilidade estática dos tipos da aplicação, ela é uma visibilidade que olha de fora para dentro. Então, lá no centro eu coloquei uma camada auxiliar chamada Core, onde você vai desenvolver interfaces, tipos e utilitários comuns para toda a aplicação. E depois, realmente, a camada que define as regras de negócio da tua aplicação. Então, é a camada de domínio. Nessa camada, eu pontuei quais são os conceitos mais importantes ali, né? Use cases, as entidades que vão permear toda a aplicação e as exceções. Então, dali, as três camadas que contornam a camada de domínio, que é a camada de dados, serviços e apresentação, eu quis deixar bem claro que elas só olham para dentro. Então, é uma distinção de algumas apresentações de arquitetura em camada, onde a camada de apresentação fica por fora da camada de dados e serviços, podendo acessá-las. Não. A camada de apresentação, nessa proposta, claramente, ela tem que usar os conceitos da camada de domínio. E isso é muito importante, porque imagina, você da camada de apresentação, se você acessar direto um repositório de dados, você pode estar burlando ou contornando as regras de negócio definidas num use case. Então, regras de segurança, regras de validação, regras de acesso. Essas regras, esses dados devem ser acessados através do use case. Mas, de qualquer forma, né, a gente tem a necessidade de acessar dados da camada de apresentação. Como é que essa arquitetura ela expõe essa necessidade? Ela expõe essa necessidade por esse uso. Eu vou trocar aqui a tela. Só um segundo. Pronto. A camada de apresentação, ela precisa acessar dados que são armazenados na camada de dados, né? A responsabilidade de acesso a dados está nessa camada. Mas isso, como eu acabei de falar, tem que vir através das use cases. Então, o conceito que unifica que integra as camadas é o conceito de uso de interfaces e implementações. Então, a camada de domínio define as interfaces de acesso a dados, a serviços. E a implementação vem de camadas mais externas. Então, aquele conceito de que as camadas externas enxergam os tipos mais internos é fundamental. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma dependência em runtime. Aí não é uma dependência de tipos, é uma dependência de objetos, de execução. Em runtime,
a camada de apresentação vai acessar uma implementação da camada de dados, mas que estiver configurada dentro do use case. Então, um objeto será injetado, daí a ideia de injeção de dependências, será injetado no use case com uma implementação que vem de fora da camada de domínio, mas respeitando a interface definida na camada de domínio. Então, o tipo é da camada de domínio, que é o presentation enxerga. Mas a implementação, o objeto, o runtime, pode vir de uma camada externa. Então, esse é o papel da camada mais externa de todas. A camada de injeção de dependência vai, na inicialização do sistema, prover as implementações para camadas mais internas, ou seja, vai fazer essa inserção de objetos em runtime. E aqui na minha, agora pensando na implementação em Flutter, eu criei uma proposta de arquitetura, de solução para esse diálogo entre as camadas, em que é fundamental na solução que eu estou propondo, que cada camada vai conter um único objeto, um singleton, do tipo app layer, né, o que representa uma camada da aplicação. Eu vou ter um app layer de domínio, um app layer de apresentação, um app layer de dados, de serviço e até um app layer de injeção de dependências. O que é esse objeto app layer, esse singleton vai fazer? Ele vai ter uma responsabilidade bem clara aqui, que é fazer a mediação da interlocução entre camadas. Mas como que é isso? Isso é assim, na inicialização da aplicação, a camada de injeção de dependência, porque ela enxerga todas as outras camadas, ela vai ter acesso a cada um desses objetos que coordena a sua camada. Então, ele vai pedir para esse objeto qual que é os requisitos de configuração que essa camada precisa. É o mais claro aqui, seria dessa camada de domínio. Então, ele vai expor que a camada de domínio, em runtime, ela necessita de fornecimento de implementações de algumas interfaces. Esse é o caso mais comum de necessidade da camada de domínio. Então, eu até vou expandir o conceito de Dependency Injection aqui e chamar de Dependency Provision, ou provisão de dependências. E é uma ideia que eu trouxe da linguagem Newspeak, do Gilad Braca. O Gilad Braca é um dos precursores do Dart, do Flutter, e ele, anteriormente a isso, ele desenvolveu uma linguagem muito interessante, que é a linguagem de classes aninhadas, né? Nested classes. O conceito principal é de classes e, portanto, escopos aninhados. E nessa linguagem não existe um escopo global. Todos os nomes são construídos dentro do escopo de execução. Até as coleções, você não tem um import da library, que nem qualquer linguagem costuma ter, né? Você, na verdade, você vai receber na execução um escopo inicial, e dali você busca a implementação, o tipo coleção, o tipo mapa, esse tipo de coisa. Então, no Newspeak, tudo acontece quando a classe top level é instanciada, e quando ela é instanciada, ela recebe um escopo de execução. E nesse escopo de execução, ela vai conseguir procurar os seus requisitos. Se a classe precisa acesso a HTTP, isso vai ser provisionado pelo start da aplicação. Então eu peguei essa mesma ideia e trouxe aqui para essa proposta para o Flutter. Então a classe de Dependency Injection, ela vai, na inicialização, buscar quais são esses objetos que representam as camadas. Então, o objeto ele vai poder expor quais as necessidades de inicialização ou de configuração de uma camada, e também vai expor quais são os recursos que aquela camada provê. Então, ele vem da camada de dados e sabe que dentro dos recursos da camada de dados tem uma implementação dessa interface aqui, interface de acesso a dados. Lá na camada de serviço, ele vai ver que ele expõe um recurso de implementação de um serviço, cuja interface também é definida na camada de domínio. E aí ele vem à camada de domínio e vê que nos requisitos dela, ela precisa receber
aquelas implementações de interface. Então ele provê essas implementações para esse objeto, fornece. Ela não conhece a grande vantagem dessa solução é que uma camada não fica conhecendo a estrutura interna de outra camada, tem baixo acoplamento. A camada de gestão de dependência do objeto data layer, que representa a camada de dados, pega aquilo que ele está oferecendo como implementação. Ele não sabe qual que é a classe que implementa, ele não sabe de onde vem, ele só busca aquele objeto implementação que implementa a interface, já instanciado. E ele fornece esse objeto para a camada de domínio. A camada de domínio aqui para o objeto domain layer. Esse objeto domain layer vai conhecer a estrutura de sua camada e vai configurar a camada de acordo. Então, ele, por exemplo, vai injetar esse objeto na construção de um use case ou de vários use cases. Isso é responsabilidade desse objeto, domain layer, configurar a camada layer, a camada domain. Então, essa solução em que no runtime vai acontecer essa provisão de dependências, né? Essa foi a ideia que veio do escopo de execução do Newspeak. Então, juntando essas duas coisas, eu tenho aquela garantia de dependências que olham de fora para dentro, os tipos estáticos respeitam essa arquitetura em camadas, e durante a execução a gente tem injeção de objetos em runtime que configuram a camada de domínio no caso. E aí a camada de domínio também vai expor recursos. Quais recursos que a camada de domínio vai expor? Recursos são objetos, né? Ela vai expor use cases configurados. Agora esses use cases receberam suas implementações. Então você vê que esses recursos que um objeto da camada oferece são objetos que ele oferece. E os tipos sempre obedecem à visibilidade de fora para dentro. Então, agora, trazendo isso para o Flutter, né? Quer dizer, essa implementação, essa ideia de implementação com baixo acoplamento, com separação de responsabilidades, eu trago isso para o Flutter utilizando o mecanismo que o Flutter nos dá para gerenciamento de dependências, que é o próprio pacote. O Flutter, usando a definição do PubSpec, você tem ali definido quais são todos os tipos que são visíveis dentro daquele pacote. Então, eu estou propondo que cada layer desse seja implementado como um pacote independente. Um pacote Flutter independente. Ele vai ser do tipo package, que é muito parecido com uma library, né? Então, cada módulo desse aqui seria como que uma library com sua estrutura privada, que não se enxerga, e que tem aquele arquivo de exportação de tipos. Então, o data vai exportar os tipos que ele quiser. O domain layer vai exportar os tipos do use case, das entidades, das exceções e assim por diante. Então, cada layer será implementado como um pacote. A nossa aplicação toda aqui, nessa arquitetura 4+2, né? Ela vai ter 4 pacotes de desenvolvimento da aplicação, domínio, presentation, service e data, e mais 2 pacotes que representam essas camadas auxiliares, né? A camada central de bibliotecas utilitárias e a camada de injeção de dependência. Então vou mostrar aqui para você no código. Então aqui eu tenho o VS Code no meu desktop de desenvolvimento e eu baixei o projeto Flutter Layer Template do GitHub. É um template público. Eu vou mostrar ele aqui no meu GitHub. Muito bem. Aqui o meu GitHub tem esse ícone do QBuild antigo. E aqui está o projeto Flutter Layer Template. É um template, você abrindo ele, você pode clicar em Use this template e a partir daí criar um repositório com essa estrutura inicial em camadas. Eu só clonei esse repositório público na minha máquina e aí eu inicializei cada um dos pacotes que representam as camadas e o próprio projeto como um si e fiz o build inicial dele e vou colocar ele para rodar aqui. Essa aplicação é a aplicação
que está contida nesse template. Uma aplicação de um domínio bem simples, mas um domínio que nos exija utilizar cada uma dessas camadas aqui e nos permite estruturar a aplicação em camadas. Então eu vou apresentar para vocês aqui a aplicação. Por fora das 6 camadas, nós temos a aplicação que as contém. Então a aplicação é o projeto externo. Cada uma das camadas é um subprojeto. Então nós estamos com desenvolvimento multi-package. E o VS Code funciona muito bem com desenvolvimento multi-package. Ele tem a possibilidade de você trabalhar com o conceito de workspace. E nesse conceito de workspace, você define quais são as raízes do teu projeto, do teu Explorer. E a raiz aqui eu coloquei cada um dos layers como uma das raízes. Então cada um dos layers é um package do Flutter. O que envelopa tudo é o Flutter Layer Template. Ele está aqui, é um pacote com a estrutura de build de um app. Eu estou fazendo build só para Android. E cada um dos pacotes, cada uma das camadas é um outro pacote Flutter, agora do tipo package. Então ele não tem aquele build do Android aqui, ele faz o build como de uma library. Então eu tenho agora um pacote para cada camada. Então eu vou ter aquela vantagem do controle de visibilidade. E vou ter o mecanismo do objeto de camada para fazer a injeção de dependência. Vamos olhar então essas duas estruturas aqui na nossa camada, na nossa estrutura do template de desenvolvimento em camadas. Na camada mais externa de tudo, bom, a primeira coisa que eu quero mostrar é que fica bem poluído você trabalhar com todos esses arquivos aqui. A pasta que contém todos os projetos, ele tem uma subpasta packages, e aqui estão contidos aqueles layers. E cada uma dessa pasta aqui eu estou expondo na raiz. Então eu já facilitei a navegação no primeiro passo. O segundo passo, eu quero ocultar todos esses arquivos de configuração e de build, porque eu não trabalho com eles durante o desenvolvimento. Então eu tenho uma extensão que é muito útil. Essa extensão tem esse olho azul aqui, ó, Explorer Exclude. Essa extensão eu oculto os arquivos de configuração e fico com a minha visão de trabalho com foco nos arquivos de desenvolvimento. Então eu, com a tecla de atalho aqui, ocultei todos os arquivos de desenvolvimento. Então da aplicação em si, eu só enxergo o PubSpec e os arquivos fonte da arte aqui, né, do Flutter. Então, se eu abrir o lib, onde estão meus arquivos, eu vou ver que na aplicação externa só existe o main. Todo o código da aplicação está organizado em suas camadas. Então, eu vou ter código no core, data e assim por diante. E agora, cada um dos pacotes também ocultou os arquivos de configuração, né? Com o toque de uma tecla, apresenta de novo todos os arquivos ali para eu poder mexer num README, num changelog ou em qualquer outro arquivo de configuração. Ocultando eles, eu volto para o modo de desenvolvimento. Então eu vou apresentar para vocês agora o PubSpec mais externo. O PubSpec externo, ele define quais são os requisitos somente da inicialização do sistema. Para inicializar o sistema, o main que está aqui fora, ele precisa iniciar a inicialização da aplicação através da camada domain layer, porque aqui enxerga todas as outras camadas, e depois ele precisa apresentar um widget inicial da aplicação. Então o PubSpec da aplicação como um todo, que envelopa as nossas camadas, ele só enxerga duas camadas, a camada de injeção de dependência, DI layer, e a camada de apresentação, presentation layer. As outras camadas, ele vai deixar que o sistema gerencie as suas próprias visibilidades, né? Ele só precisa disso, e ele, como dependência de execução, ele precisa do Flutter Riverpod. Por quê? Porque nós estamos utilizando a biblioteca Riverpod para fazer as injeções de dependência. O Riverpod tem duas funcionalidades principais. Uma é um escopo de objetos gerenciados. Então,
Essa é a própria ideia, né, definição de injeção de dependência, é você ter um container de objetos gerenciados e dar acesso a esse container. Então o Riverpod faz isso, ele, através do conceito de providers, ele dá acesso a objetos do escopo dele gerenciado. Então o Riverpod é utilizado como um mecanismo de injeção de dependência. E também o Riverpod ele pode ser utilizado como gestão de estado da aplicação, né? State Management. E eu estou usando ele aqui para as duas coisas, porque a gestão de estado no Riverpod é muito concisa, eu gosto muito. Mas quem está utilizando Stateful Widgets, blocks, o que você usa, você pode usar, porque a arquitetura em camadas aqui, ela não tem nenhuma rigidez quanto às suas tecnologias de desenvolvimento, a tua estrutura de desenvolvimento. O que ela vai necessitar nessa estrutura que eu estou disponibilizando, eu uso do Riverpod para a injeção de dependências da inicialização da aplicação. Então, a camada externa com seu main.dart, ele vai precisar do Flutter Riverpod para inicializar o container de injeção de dependências. Muito bem. Então vamos olhar agora de dentro para fora dessa cebola. A camada core é a mais simples de todas e o PubSpec dela demonstra isso porque ele não tem nenhuma dependência de outra camada, ele só depende realmente do Riverpod para a injeção de dependência, para o conceito de providers. Dentro do seu código-fonte, é nessa camada que está definido aquele objeto AppLayer, que será redefinido em outras camadas. Então aqui, nesse meu core aqui, eu tenho como principal interface a definição do que é um AppLayer, o que é um layer da aplicação. Então o AppLayer, esse objeto que vai nos dar, que vai facilitar, vai mediar a relação entre as camadas, ele tem uma interface bem simples. A interface dele é uma interface que existe um momento de inicialização da camada, que é um método assíncrono para permitir que a camada tenha uma inicialização assíncrona. Se você na camada de dados estiver usando o Object Box, por exemplo, para poder fazer a persistência de dados no teu aparelho, o Object Box tem uma inicialização assíncrona. E às vezes a biblioteca que você usa em qualquer uma das camadas pode ter uma inicialização assíncrona. Então a camada tem uma API de inicialização assíncrona para ser versátil. E ele tem um evento de dispose no final da aplicação. Toda a camada vai então ser inicializada de forma assíncrona e no final vai ter o seu dispose invocado. Então isso define a API de um objeto de camada. Então o nosso objeto, a nossa classe core, ela não tem nenhuma necessidade especial de configuração, ela não exporta nenhum tipo de dados, ela não exporta nenhum objeto nos seus recursos. Então ela não precisa de uma especialização dessa classe. Então essa classe foi definida com métodos vazios e ela serve como fábrica da instância AppLayer da camada core. Então esse objeto que representa cada uma das camadas, ele vai estar gerenciado pelo Riverpod. E o Riverpod usa o conceito de providers. Então eu criei uma pasta e um arquivo providers para cada camada. Na camada core, ele tem um único provider, que é o provider do core layer, do objeto de layer da camada core. Esse provider, ele representa um singleton que nos dá acesso a esse objeto core layer dessa camada. A camada de injeção de dependência lá vai acessar cada um dos objetos AppLayer de cada camada, né? Então ele vai acessar através desse provider. Então a nossa camada core é basicamente isso. Ela tem ainda métodos utilitários aqui, uma biblioteca string utils e mais nada. Se a gente for uma camada para fora agora, a camada de domínio, ela já tem um objeto de camada bem mais complexo, porque ele precisa receber configurações de injeção e ele precisa prover use cases. Essa é a responsabilidade do objeto domain layer.
Ele conhece essa camada, ele sabe configurar ela e ele sabe expor recursos em runtime. Então, vamos dar uma olhada na camada de domínio. A camada de domínio, o PubSpec dele deve definir visibilidade para dentro. Então, o PubSpec define que o Domain Layer enxerga o Core Layer. E além disso, ele define dependências específicas dessa camada. Essa camada usa o freezed nessa implementação de exemplo, né? Isso não faz parte da estrutura, faz parte da implementação. Ele usa o freezed para entidades imutáveis. Os entities são imutáveis com freezed. Ele usa o riverpod para injeção de dependência. Toda camada vai depender do riverpod. Ele usa UUID para gerar IDs, ou seja, ele tem as suas dependências próprias dessa camada de domínio. Então ele usa build runner. Por que ele precisa de build runner? Porque o freeze precisa de build runner. Então ele é um pacote independente com suas dependências e é importante ver que ele só enxerga da estrutura o core layer. Tá, então vamos olhar agora esse objeto app layer da camada de domínio. Na camada de domínio, na pasta layer, eu vou ter o objeto domain layer, quer dizer, eu vou ter a classe que estende app layer, domain layer, do qual eu vou ter um único objeto para aquela camada, um singleton. Então, o domain layer, você vê, ele estende a app layer, mas além de inicializar e ter deploy, que na verdade ele não precisa fazer nada na inicialização, essa camada, na nossa aplicação de exemplo, mas ele sim precisa ser configurado. Então ele expõe um método desse objeto, um método novo do domain layer que chama configure. E esse método ele vai receber duas implementações. Vai receber a implementação da interface Contexts Repository e vai receber a implementação da interface Message Service. Então nós estamos exercitando essa estrutura. Então, a camada de domínio vai receber uma implementação na inicialização do sistema, na inicialização da aplicação, ele vai receber uma implementação desse tipo aqui. E vai receber uma implementação desse tipo aqui. Que são dependências de runtime. Ele vai receber objetos em runtime. Então, quando ele receber esses dois objetos, ele sabe o que fazer com esses requisitos da camada. A camada tem dois requisitos. E aí, com esses requisitos, ele faz duas coisas aqui nessa aplicação de exemplo. Ele instancia um use case, utilizando essas duas implementações, e ele também inicializa aqui um objeto de notificação de atualização do repositório de dados. Isso aqui vai ser usado lá pelo riverpod na sua faceta State Management. Ele vai poder observar esse recurso aqui. Observando esse recurso, ele vai ser notificado quando os dados mudam, né? Eu tenho uma lista de contatos vazia no início aqui. Quando eu adiciono um contato, esse objeto aqui vai notificar os observadores dele que o estado do armazenamento de dados mudou. Então, com esses requisitos aqui, esse objeto que conhece a camada criou dois recursos. A estrutura desses recursos é particular ou é private da camada de domínio. Então a camada de domínio, além de ter esse objeto, ele na nossa estrutura em camadas, ele expõe tipos para fora, para as camadas mais externas, né? Então ele expõe tipos do tipo entidade, do tipo exceção, do tipo interface de repositório e interface de serviço. Então ele expõe esses tipos aqui. Agora, para runtime, ele vai expor o que está dentro do app layer dele, do domain layer nesse caso. Isso aqui é o que ele expõe em runtime para todas as camadas, através desse objeto de mediação. Tá. Esse objeto agora, como é que ele é criado, como é que ele é acessado? Ele é acessado pelo container gerenciado do riverpod. Isso está no seu arquivo de providers. Então, o arquivo de providers da camada de domínio já tem bem mais recursos, né? Então, ele tem o primeiro provider, todo mundo vai ter esse provider, que é o provider do seu próprio objeto
de camada. Então ele tem o Domain Layer Provider, né? Cria aquele singleton do objeto da camada. Ele também tem um provider da assinatura de configuração dessa camada. Com o RiverPod, eu uso muito esses providers para abstrair as implementações das camadas. Eu quero deixar o acoplamento menor possível. Então, com o RiverPod, eu exponho a assinatura. Na verdade, eu exponho uma referência para esse método. E a assinatura desse método é essa aqui, Domain Configuration. É a mesma assinatura aqui que ele implementa aqui em cima. Domain Configuration é uma assinatura que recebe a implementação dessas duas interfaces. Então, como eu uso isso através de um provider. Então, aquele método configure do singleton domain layer, eu exponho ele através desse provider. Então, o que faz esse provider? Olhando rapidamente. Ele busca o objeto de domain layer, esse aqui de cima, e dele retorna o método configure, daquele objeto. Então, eu vou estar expondo para quem precisa configurar o layer, que é aquela camada mais externa de todas, DI, eu estou expondo o método de configuração. Então, lá ele invoca esse método, ele não precisa saber aonde esse método está implementado. Tá? Eu estou expondo um método de configuração da camada. Eu também vou expor aqui, através do RiverPod, por exemplo, o acesso ao caso de uso, Context Use Case. Esse caso de uso está aqui, ó. Ele foi instanciado na configuração do sistema e colocado como recurso da camada. Então eu também vou expor ele aqui. Context Use Case Provider. Ele busca o recurso lá naquela camada, aquele objeto de camada, e expõe. Então, com o uso do RiverPod, eu consigo fazer essa camada a mais aqui em direção, né? Como é que fala isso em português? In direction. Essa camada a mais de decisão, em que seria válido quem precisa do use case buscar esse objeto, domain layer, esse singleton, e do objeto pegar o recurso. É totalmente válido. Do objeto pegar esse notifier para observar alterações do estado do repositório. Mas, utilizando o RiverPod, eu coloco um nível de decisão a mais aqui, no qual eu, usando um provider, eu poderia ter um nível de decisão. Imagina você lá uma classe que tenha várias implementações de acesso a dados. Né? No meu Data Layer Object, eu poderia ter vários métodos de acesso a dados, talvez implementações diferentes de acordo com o deploy. Num dispositivo móvel, eu vou estar usando o ObjectBox. De repente, num deploy para Windows, eu vou estar usando um Postgres. Eu não sei. Mas se eu tiver mais que uma implementação, isso pode ser decidido no nível do provider. O provider poderia aqui, na hora de me retornar o use case, ou na hora de me retornar na camada de dados a implementação do banco de dados, ele poderia decidir ali. Então é mais uma camada de decisão e de conveniência usar providers para acessar esses recursos da camada que a camada expõe, né? Tá? Mas seria válido também na tua arquitetura você pegar através do objeto domain layer esses recursos. Talvez quando a gente estiver utilizando esses providers, você vai perceber que os dois caminhos são possíveis e escolher a tua abordagem. Então, nós vimos aqui a estrutura do domain layer, né, quais as dependências que ele tem no PubSpec e quais são os recursos que o layer dele precisa de configuração e quais os recursos que ele expõe. Então essa estrutura se repete em todos os layers, né? O layer agora fora, para fora do domain layer, nós temos 3 layers: Presentation, Data e Service. No Data Layer, por exemplo, o PubSpec dele vai dar visibilidade para o domain e para o core. Essa é a visibilidade estática de tipos do Data Layer. E quais
recursos externos ele precisa? Ele precisa do RiverPod para injeção de dependência. Como eu estou fazendo nessa aplicação um storage em memória, ele não está armazenando, esses contatos que eu crio aqui não vão ser armazenados. Toda vez que eu reinicio a aplicação e eu tenho o meu estado zerado, né? Agora eu abro de novo, ó, não tem nada, eu reinicializei, não tenho mais contatos. Então eu não tenho nenhuma biblioteca de persistência aqui, por isso se eu tivesse, ela estaria declarada aqui dentro do Data Layer. Se eu tivesse aqui, ela estaria testada dentro dos testes do Data Layer. Então o Data Layer enxerga o core e domain, e o seu objeto, que representa a sua camada, seu objeto Data Layer, que é do tipo App Layer, ele não precisa ser configurado. Então depois da inicialização ele está pronto. A inicialização dele também, como eu não tenho nenhuma implementação aqui, ele é em memória, também é transparente. Então o que ele fornece, né, olha só, o nosso Data Layer ele fornece uma implementação, um objeto que implementa a interface esperada pelo domínio. Então esse objeto ele está aqui, oferecido como um recurso do Data Layer. É essa implementação. Essa implementação é um repositório em memória. Mas é interessante a gente observar que ele retorna esse objeto com a sua assinatura da classe de domínio. Então ele não está expondo qual é a implementação. Ele está retornando um objeto que implementa a interface Context Repository. Então quando for injetado aqui, quando for disponibilizado para o objeto Domain Layer, vai ser disponibilizado um objeto do tipo que ele conhece, que é aquela interface Context Repository. Então o Domain Layer não enxerga esse tipo aqui. In-Memory Context Notifier Repository, né? A gente tem aquele conceito de visibilidade. O domínio não conhece esse tipo, mas ele sabe que vai ser um objeto que implementa a interface dele. Então, bem simples, você vê o Data Layer, ele só expõe um recurso, não precisa de inicialização, não precisa de configuração. O Service Layer vai ser muito parecido. O Service Layer, o objeto dele de layer muito parecido, você vê, ele tem um Message Service, que é inicializado aqui no construtor dele, ó. Então, o Service Layer, ele tem um construtor um pouco mais sofisticado, mas ele tem uma assinatura que expõe somente um recurso. Ah, onde é que está sendo construído esse Service Layer? Onde é que está sendo construído esse Data Layer? Pelo RiverPod, que gerencia esse objeto. Então, no provider do Data Layer, olha lá, eu tenho a construção do Singleton Data Layer. E ele também aqui expõe o recurso, esse recurso aqui, Context Repository, eu também exponho através de um provider. Então, é a mesma coisa que eu falei no domínio, né? Eu poderia buscar o objeto Data Layer pelo provider de cima e dele acessar esse recurso. Isso é jóia, válido. Mas eu também posso pegar direto por esse provider e esse provider faz exatamente isso, né? Ele pega o singleton do Data Layer e retorna aquela propriedade, aquele recurso, mas ele me dá esse nível a mais de conforto, de acessar direto, e um nível de decisão aqui que eu poderia estar escolhendo dentro da camada data, eu estou ainda dentro da camada data, qual a implementação que eu entrego, qual o recurso que eu entrego. Então essa flexibilidade usando o RiverPod aqui é interessante e diminui o acoplamento ainda maior, ainda diminui o acoplamento entre as camadas porque eu busco por recursos através de providers, né? Em vez de pegar o recurso do layer. Vamos pegar um recurso específico do layer. Na camada de serviço vai ser a mesma coisa. A camada de serviço tem um Message Service e nos seus providers a camada de serviço ele tem um provider para o objeto de camada e um provider para esse Message Service que ele pega ali como propriedade da camada. Então,
Data Layer e Service Layer são geralmente uma estrutura muito parecida. Na implementação de exemplo aqui, no Service Layer, eu criei um serviço fake de acesso a mensagens, mas usando uma estrutura JSON, ou seja, o serviço ele acessa um fake repositório remoto que tem uma resposta JSON. Então, eu quis fazer isso para mostrar que qualquer uma dessas camadas aqui, ele provavelmente vai ter uma modelagem de dados específicas do serviço ou da infraestrutura que ele usa. Eu acessando um serviço remoto, eu vou receber informação numa modelagem específica daquele serviço. E isso eu preciso mapear para minhas entidades. Na camada de dados também, se eu estivesse usando aqui o ObjectBox, eu teria que usar os modelos de persistência dele para poder armazenar no storage do ObjectBox. E eu teria mappers para transformar isso em entidades que o domínio definiu. As entidades é que trafegam toda a aplicação. Então eu uso essa nomenclatura, entity, entidade, para o modelo definido no domínio, que vai permear toda a aplicação. E eu uso o conceito model para a modelagem dentro da camada, privado de cada camada. Então, a camada de serviço, eu implementei o JSON, e como usando o JSON, eu defini um model para mensagens, né? É um model com aquela construção a partir de JSON. Aqui ele também usa freezed. Então, ele tem um modelo de representação de informação específico da camada, mas ele tem um mapper. E o mapper converte o modelo da camada, o message model, para um message entity. Então isso vai ser bem comum, tanto na camada service, quanto na camada de dados, a gente ter essa estrutura de model e mapper, para poder fazer a conversão de dados específico da camada para o modelo da entidade definido na camada de domínio. Tá? Nessa aplicação de exemplo, a minha camada de dados não precisa, porque o armazenamento é em memória, então ele armazena o entity da camada de domínio mesmo, sem nenhum tipo de conversão. É só para simplificar, mas eu exemplifiquei o uso de model e mapper aqui na camada de serviço. Então nós vimos aqui as principais camadas de gestão do domínio, e agora falta a gente dar uma olhada na camada de apresentação e de injeção de dependência. Tá, a camada de apresentação tem a mesma estrutura. Se eu olhar o PubSpec dele, ele só enxerga domain e core. Lembra? Presentation não enxerga o data layer. Ele vai acessar através os dados através do use case, sempre, para obedecer às regras de negócio. Ele tem como dependência externa as camadas o Flutter River Pod apenas. Tem o Faker também aqui, porque eu crio, se a gente olhar o nosso aplicação rodando, quando eu entro num contato, ele busca a última mensagem desse contato, e essa mensagem, na verdade, aqui dentro da camada de apresentação, o Faker é para criar o nome dos contatos, né? Eu vou criando contatos aqui com o Faker. Então, esse domínio aqui é bem simples, ele só tem tela de contatos e a tela de detalhe com a mensagem também no serviço fake lá, aquele serviço que nós vimos ali que usa model e mapper. Então esse serviço de mensagem da camada de serviço tem modelagem própria e a nossa camada de apresentação acessa tudo isso sempre como entities, né? Então a camada de modelo converteu essa mensagem do seu modelo próprio para o modelo entity do domínio. E aí esse modelo entity que é utilizado aqui pela camada de apresentação, visto que ela não conhece a camada de serviço, né? A camada de apresentação sempre vai usar os conceitos definidos no domínio, use cases, entities e exceptions. Então tá. Então a visibilidade nós estamos vendo aqui, o controle de estados aqui feito pelo pacote do Flutter nos permite só enxergar core e domain. Não tem como uma mudança na modelagem do model impactar
a minha apresentação, porque isso está sendo convertido para entity, então não vai afetar a camada de domínio e, portanto, não vai afetar a camada de apresentação. É aquela coisa de baixo acoplamento. Separation of concerns. A camada de... Olhando agora o objeto layer da camada de apresentação, já que nós vimos todos, você vai ver que eu não tenho a pasta layer. Todas as outras aqui eu tinha a pasta layer com o domain layer, com o data layer. Mas na apresentação eu não criei isso. Por quê? Porque a minha camada de apresentação ela não precisa de configuração e ela não expõe nenhum recurso, nenhum objeto em runtime para ser utilizado por outra camada. Então ela não precisa de nenhuma classe específica. Ele vai usar a classe AppLayer genérica. Então, ele só precisa de um provider. Presentation Layer Provider também é um único objeto, é um singleton que vem da classe AppLayer. Então a classe AppLayer, esse tipo, nos dá dois singletons. Um gerenciado lá na classe core, lá na pasta core, nesse provider. Esse provider tem o Core Layer Provider. Ele tem uma única instância do AppLayer. É um singleton, e aqui é outro singleton. Então você vê como é interessante o uso do RiverPod para nossa gestão de objetos, né? Eu tenho uma classe com dois singletons, sem ter que me preocupar com a implementação de singleton lá na classe AppLayer. Isso é, eu tenho um único objeto gerenciado pelo provider nessa variável Presentation Layer Provider. Assim que o RiverPod funciona. Então, eu estou vendo aqui que o Presentation Layer não tem uma classe específica de AppLayer. Tem o objeto, que todos têm. Faz parte da estrutura da arquitetura em camadas, da nossa implementação da arquitetura em camadas. E eu vou mostrar agora para vocês aqui como é que eu acesso esses providers dentro da camada de apresentação. Porque eu comentei que nós estamos, se eu olhar esse widget da lista de contatos, esse widget aqui, que responde a mudanças do estado apresentando novos contatos, ele é implementado assim. Ele usa um consumer widget, que é um widget do RiverPod. Esse consumer widget, no build, é stateless, mas no build dele, ele nos dá acesso ao container de objetos gerenciados do RiverPod, através desse objeto do tipo widgetRef. Com esse ref, eu consigo observar aquele Contact Use Case Provider. Quem que era mesmo esse Contact Use Case Provider? Então, eu vou olhar lá, ele retorna o Contact Use Case do objeto Domain Layer. Então, com esse provider aqui, eu observando ele, eu vou ter uma referência atual do objeto Use Case, Contact Use Case da camada de domínio. Se eu não estivesse usando esse provider aqui, eu poderia estar pegando o singleton Domain Layer e desse singleton buscando o recurso Contact Use Case que está lá configurado no singleton Domain Layer. Usando o provider aqui, eu pego ele direto aqui, estou com o meu use case na mão. E eu também estou observando com o RiverPod já um método desse use case. Esse use case, o Contact Use Case, ele tem a propriedade com a lista de todos os contatos. Então, quando eu uso o All Contacts Provider, é um outro provider naquele mesmo arquivo do domínio, que ele nos dá acesso ao retorno do método getAll do use case. Então ali eu já observo a lista de contatos atualizada. E, além de me retornar a lista de contatos atualizada, ele observa o notifier daquele repositório. Então, o que acontece? Que quando eu adiciono um novo usuário, quando eu apago um usuário existente aqui, eu adiciono um usuário, aquele notifier avisa o meu consumer widget que ele precisa ser reconstruído, feito o rebuild dele.
Então, essa é a função de State Management do RiverPod. Eu observando essa lista, All Contacts Provider, e observando, na verdade, observando essa lista aqui, eu vou ter sempre essa lista atualizada. Toda vez que a lista mudar, lá no repositório, lá no banco de dados, né, de objetos, e eu vou ter esse rebuild invocado. E aí eu pego, com essa lista de contatos atualizadas, eu construo esse widget de apresentação. Esse widget de apresentação é um stateless widget normal. Aqui não tem mais nada de RiverPod. Então o RiverPod, como state management aqui, ele nos está dando essa facilidade de observar estado. Eu observo uma lista de contatos live. Então isso aqui é um dos recursos do RiverPod. Ele tem API para streams também, que é muito boa. E ele tem API para futures, mas tem essa API que é mesmo para observar um objeto, lista de contatos. Né? Desde que eu esteja com um notifier plugado a essa lista, que é o nosso caso. Mas se você fala assim, não, mas eu não quero usar o RiverPod para State Management, eu não posso usar, eu tenho uma estrutura já de gestão de estado aqui na minha empresa. Então eu uso controllers, por exemplo, né? Um esquema block controllers. Se eu fosse utilizar um controller aqui, vou definir uma classe controller. Vamos chamar de contacts controller. Tá. Sem pensar em nenhuma arquitetura específica. Se eu tiver um método aqui do something. Como é que eu acesso aqui o meu use case para poder salvar um contato novo? Como é que eu acesso aqui a minha lista de contatos? Então, se eu quiser saber aqui meu use case, final use case é igual a... Como que eu pego o use case? Aí eu preciso pegar ele. Né? Onde é que está o use case? O use case ele foi configurado naquele objeto, domain layer. Aquilo que a nossa arquitetura em camadas, com baixo acoplamento, a solução tem o use case configurado dentro desse objeto, desse singleton. Então eu preciso acessar o singleton aqui e dele pegar o use case. Então eu não posso pegar e fazer assim, eu tenho que pegar do layer. Então eu preciso pegar esse layer primeiro. Final, o layer do domínio, né? O domain layer, vou até escrever aqui. O domain layer, eu não devo instanciar ele aqui assim. E daí dele eu poder pegar aqui o contacts use case. Isso seria válido, né? Imagina. Aí a minha lista de contatos vem do use case. Contacts é use case get all. Get all. Tá aí. Então aqui dentro agora do meu controller eu tenho minha lista de contatos, né? Ó, list of contacts, que eu peguei através do use case, tudo certinho, através das regras de negócio. Mas o problema é que eu não posso instanciar o domain layer. Se eu instanciar o domain layer, esse objeto, esse recurso contacts use case não terá sido inicializado. Ele é late, inclusive, ó. Late final, vai dar um erro de execução. Então eu não posso pegar um objeto novo domain layer, eu tenho que pegar aquela instância configurada na inicialização da aplicação. Tá, como é que eu vou pegar ela agora? Tá, então eu vou propor aqui dois mecanismos, né? Um seria usar o RiverPod dentro do Contacts Controller. Mas como ele não herda de um widget do RiverPod, ele não vai ter acesso a esse widget ref. Então o mecanismo que o RiverPod mesmo sugere é que no construtor do Contacts Controller eu passe um objeto do tipo reader. É uma função, na verdade, reader. E agora, no construtor do Contacts Controller, eu passo essa função. Essa função me dá acesso ao RiverPod. Então aqui eu poderia agora falar reader de qual variável? Contacts layer. Ou posso pegar o use case direto, contacts use case provider. Então agora
Ele vem aqui. Eu posso pegar o use case do meu controller e dele. Então eu usei agora esse mesmo provider aqui dentro do meu controller. Então isso aqui é uma solução. Ah, agora como é que eu instancio esse controller? Ah, bom, aí você vai ter que instanciar esse controller de um widget desse, que tenha o widget ref. Então aqui eu poderia instanciar o controller. Final controller é igual ao context controller, passando o quê? Passando aquela função para o construtor. Aquela função eu tenho dentro do ref. Essa função read do ref é essa do tipo reader. Então, para eu usar essa estrutura em que eu vou ter o acesso ao container do RiverPod dentro do meu controller, eu vou ter que instanciar o meu controller de um widget do RiverPod. Então eu preciso desse objeto intermediário de qualquer maneira. Eu só não estaria fazendo a gestão de estado usando o RiverPod. Então eu não precisaria mais fazer esse watch do Context Provider aqui. Não teria isso. Eu nem teria o use case aqui. Eu teria o controller e passaria o controller para o meu Contacts Page. E lá ele ia fazer, salvar, buscar listas, paginação, tudo que o teu controller faça. Então essa é uma maneira. É eu passar o controller agora para o meu Contacts Use Page aqui. Meu Contacts Page. E utilizar a tua gestão de estado que você está acostumado. Tá. Agora, se isso não for possível, o quê? Se não for possível instanciar o controller aqui na tela, porque faz parte da tua estrutura o controller ter sido criado de outra maneira, então eu não tiver acesso ao reader aqui, então se tudo isso aqui não for possível, que é uma das sugestões do próprio RiverPod, é eu passar o reader no construtor, se isso aqui não for possível, eu usar o reader aqui, eu vou realmente precisar acessar o layer aqui, o domain layer, de dentro do meu controller. Como que eu vou pegar o domain layer? Eu preciso de acesso àquele objeto singleton, aquele que já foi criado, né, em vez de instanciar ele aqui. Tá, então aí a sugestão para ir, nesse caso em que você tem que ter o Contacts Controller independente do RiverPod, você faz assim. Você vem aqui no Domain Layer e coloca aqui a instância dele como uma variável estática. Então, static late domain layer instance. É um singleton, né? Então, agora eu vou poder acessar esse domain layer a partir do seu singleton de qualquer lugar. E agora o nosso código, agora aqui não é provider, né? O nosso código ficou válido novamente. O meu domain layer é o singleton do tipo domain layer. Eu pego o use case dele que está configurado na inicialização, lá através do RiverPod, mas para o meu Contacts Controller não interessa como que ele foi configurado. E eu tenho acesso à lista de contatos, eu tenho acesso a todos a API do use case. Então essa aqui é uma forma da gente ter o Contacts Controller independente do RiverPod. Então eu não preciso mais dessa página e eu posso instanciar o Contacts Page aqui e ele criar o controller lá dentro dele e tudo vai funcionar. Tá, e como é que eu vou alimentar essa variável instance aqui? Eu vou alimentar essa variável instance aqui aonde o domain layer é criado. Ah, ele é criado aonde? No provider dessa camada. No provider dessa camada, domain layer provider, quando essa variável for lida ou observada pela primeira vez, esse construtor vai rodar. O provider vai armazenar o objeto e vai trabalhar a partir daí com um singleton. Então, eu só preciso, na construção desse objeto único aqui, armazenar esse objeto, domain. Se eu armazenar aqui naquela variável estática, eu posso agora retornar essa variável estática aqui
E pronto. Então, com essa única mudança aqui, o que eu fiz? No meu Domain Layer Provider, que vai ser observado lá no começo da aplicação, quando se faz toda a configuração das camadas, ele vai armazenar o singleton numa variável estática. E com isso, vai me dar acesso no controller para essa instância sem usar o RiverPod. Então é um mecanismo que eu estou mostrando para vocês aqui. E eu prefiro usar o RiverPod para State Management, então não preciso de controllers. Né? Todas as regras de negócios estão no use case. Não temos esse objeto intermediário aqui, que é meio apresentação, meio domínio, né? Então eu prefiro usar o conceito use case, que fica dentro da camada de domínio, é todo testado dentro da camada de domínio, e utilizar a camada de apresentação assim, né? Buscando objetos do RiverPod, fazendo utilização da API de observação de streams do RiverPod, e depois ele instancia um objeto stateless aqui. Fica muito clean, as dependências são buscadas, olha o newspeak aqui de novo, né? As dependências são colocadas no escopo, né? São criadas, ou no caso aqui, injetadas no contacts page. Muito bom. Então eu não preciso mais. Então eu voltei aqui a implementação para a implementação que está lá no Git. Aqui eu não preciso mais dessa instância. E portanto posso desfazer essa solução sem RiverPod aqui com uso de variável estática, né? Variável estática não é uma boa prática, né? Mas tem seu uso. Então enxergamos agora como que a camada de apresentação está sendo implementada no exemplo usando o RiverPod, como que ela poderia estar sendo implementada com controllers, e só faltou a gente ver agora o que acontece no layer de injeção de dependência. O layer de injeção de dependência é um pacote dele também individual. Esse pacote tem a camada layer, porque o nosso objeto Dependency Injection Layer vai ter responsabilidades. Ele não é como o Presentation Layer que não tinha nenhuma responsabilidade. Ele vai encontrar, buscar todos os outros objetos do tipo Layer, fazer inicialização e configuração de todos eles. Então isso está aqui nesse objeto. Então essa classe DI Layer, ela estende App Layer e ela tem uma lista com as variáveis providers dos outros layers. Então os layers providers, inclusive eu coloquei na ordem de dentro para fora da cebola. Core, Domain, iData Service e Presentation. E a sexta camada é o próprio DI Layer, né? Então esse objeto DI Layer, quando for invocada a inicialização dele, lá no main da aplicação, ele vai pegar cada um desses providers, vai buscar o singleton deles, então vai usar o reader, vai buscar o objeto gerenciado pelo Core Layer Provider, é o singleton, e vai chamar o init assíncrono daquele objeto. Depois que ele chamar o init, vai esperar cada um deles. Depois que ele fizer a inicialização de todas as camadas, aí ele vai fazer a configuração de todas as camadas. Então, esse passo de inicialização de todas as camadas e depois, lá no dispose dele, o dispose de todas as camadas, é isso que o DI Layer faz, é comum para qualquer aplicação em camadas usando essa estrutura que eu estou apresentando para vocês. O que não é comum para todas é a configuração da camada. A configuração da camada é específica da aplicação. Para essa minha aplicação aqui de contatos simples, eu só preciso configurar o Domain Layer. Então aqui é conhecimento específico dessa aplicação. Nesse conhecimento específico, como é que ele configura o Domain Layer? O Domain Layer, lembra, ele tem lá nos seus providers o provider de configuração. Era o segundo provider, onde ele provê o acesso ao método configure, do objeto Domain Layer. Então, com essa indireção aqui, com esse passo a mais do RiverPod, eu busco
o método que eu tenho que invocar para configurar o layer. Eu não sei o que esse método faz. Eu só sei que ele precisa ser invocado e que ele precisa receber um objeto que implemente esse tipo Context Repository, essa interface, e um objeto que implemente essa interface Message Service. Então, onde estão esses objetos? Aí eu busco nas outras camadas. Eu sou o DI Layer. Eu consigo enxergar todas as camadas. Então eu peço para o Data Layer, ei, me dá aqui eu peço através do provider dele, me dá a tua implementação do Context Repository. Service, me dá a tua implementação do Message Service. E é isso que ele faz aqui. Ele, com o Reader, ele busca a implementação do Context Repository através do provider, do Riverpod. Então eu tenho esse nível a mais. O provider do Riverpod, via de regra, vai buscar o recurso lá exposto dentro do objeto Data Layer. Aqui, o Message Service Provider vai buscar o recurso Message Service que foi criado lá no Service Layer. Então, eu buscando esses dois objetos aqui, que estão sendo oferecidos por cada uma das camadas Data e Service, eu disponibilizo... Desculpa. Eu disponibilizo esses dois objetos para o objeto da camada Domain Layer. Aí o objeto da camada Domain Layer, na verdade, até um nível mais abstrato que isso. Eu ofereço essas duas implementações para a função de configuração do Domain Layer. E essa função de configuração, a gente viu que nos leva ao método configure do Domain Layer. Esse método configure, então, vai configurar os recursos que o Domain Layer disponibiliza para a aplicação, que é o Use Case configurado e o Notifier de alterações do estado do repositório, que ele também oferece para a aplicação. Então, com isso, a gente viu que o DI Layer ele tem esse papel de orquestração, mas ele não conhece a estrutura de cada uma das camadas. O que ele conhece são quais são essas variáveis aqui, providers de cada uma das camadas. Ele tem uma referência direta para a variável. Agora essa variável vai retornar a implementação que lá estiver configurado. E ele vai invocar a configuração do layer de domínio, oferecendo esses objetos. E esse layer se configura internamente da maneira particular daquela camada, né? Outras camadas poderiam ter configurações e elas seriam invocadas aqui. Configure Domain Layer, depois Configure Data Layer e assim por diante, conforme a necessidade da tua aplicação. Então, para fechar, eu só preciso ver como que esse método init aqui é invocado para amarrar tudo. A gente já viu que as visibilidades são de fora para dentro, a gente já viu que o DI Layer vai oferecer as implementações externas para as camadas mais internas, através desse evento de configuração dentro do init. Então o init vai ser invocado por quem? O init do DI Layer vai ser invocado lá no main da aplicação. Então o main tem duas responsabilidades. Fazer a configuração através do init do DI Layer e depois depois que a inicialização estiver completa, instanciar a primeira tela, né, o Material App da aplicação. Então vamos olhar main.dart e o main.dart faz exatamente isso, né? Então o que ele faz? Vamos olhar em detalhe. Primeiro, o objeto do Run App é o Provider Scope do Riverpod. Isso aqui é um requisito do Riverpod. A aplicação roda dentro de um escopo, igual lá no Newspeak. Quando eu instanciava a Top Level Class, eu oferecia o escopo de execução. Aqui também. Só que eu ofereço um container de objetos gerenciados. Ele está vazio, no caso do Riverpod. E dentro desse Provider Scope ele tem um Child, que é um Consumer. É um Builder do Riverpod. Então, no Consumer, no Builder dele, ele me disponibiliza acesso a esses objetos gerenciados do Riverpod. Tá. Então, tá vazio, né, aquele Provider Scope até então.
Mas o que ele vai fazer? Ele vai observar o primeiro provider. Esse provider fica armazenado nesse escopo. Qual provider que ele observa? Ele observa um provider que retorna o widget principal da aplicação, o Material App da aplicação. Tá, mas ele só pode retornar esse objeto aqui depois que ele inicializar todas as camadas. Por isso que a gente usa um Future Provider do RiverPod. Então, sendo um Future Provider, ele retorna imediatamente um Future para o método que está observando e vai executando esse método assíncrono aqui. Enquanto isso aqui está acontecendo, ele está executando o construtor desse singleton app provider aqui, né? Esse singleton que retorna o template app. Enquanto isso acontece, o nosso consumer está no estado loading. E no estado loading, ele apresenta esse hook, esse gancho que vai ter um Circular Progress Indicator. Enquanto a gente está fazendo a inicialização das camadas, a gente está apresentando, o consumer está apresentando o widget retornado no estado loading. Assim que terminar a execução desse método e ele retornar um dado, que no caso vai ser um widget, ele é um Future Provider de widget. Quando ele retornar esse widget, o consumer vai para o estado data. Ele tem dados gerados pelo provider. E qual que é o dado que o provider gerou? É um widget. E esse widget, então, é retornado no gancho de dados e é apresentado pelo consumer. Se houver algum erro durante a inicialização, durante a execução desse método, a gente vai para o estado error e a gente apresenta o Material App aqui, que é da mesma classe, mas no seu construtor de apresentação de erro. Tá? Então, olha como é muito boa a API do RiverPod. Eu estou observando um Future Provider. Quando eu observo um Future Provider, eu tenho um objeto assíncrono. E esse objeto assíncrono, que vem do watch de um Future Provider, esse objeto assíncrono tem esse método when. E esse método when gerencia esse ciclo de vida, que começa com loading e termina com data ou error. Tá. O template app em si é muito simples, ele só é um stateless widget que retorna, no caso de sucesso, o Material App com a home page aqui, com o home route. E se ele der erro, ele retorna um Material App com uma página que representa uma mensagem apresentando qual foi o erro de inicialização. Template App é um stateless widget, não tem nada de RiverPod aqui. Então, acho que a gente está bem claro o life cycle da aplicação, né? A aplicação começa criando o escopo do RiverPod, inicializando o DI layer e, por consequência, todos os outros layers, e executando o config do domain layer. Uma vez finalizada, porque eu tenho um await aqui, uma vez finalizada toda a inicialização das camadas, ele retorna o primeiro widget, que é apresentado aqui para a gente, que é esse widget aqui do homepage. Então, esse é o ciclo de vida. Quando a aplicação terminar, que o app provider sair de escopo, quando esse provider for destruído de memória, ele vai invocar esse provider aqui. Ele tem essa função auto-dispose, então ele vai invocar o dispose dos objetos observados, vai invocar o dispose do DI layer, e o dispose do DI layer, que está aqui onde o DI layer é criado, invoca o dispose do provider, do DI layer, invoca o dispose do próprio DI layer. E o dispose do DI layer invoca o dispose de todas as camadas. Então, termina o ciclo de vida de todas as camadas assim, através do mecanismo de dispose do próprio RiverPod. Mais uma vez, aqui é o dispositivo de injeção de dependências do RiverPod. Isso aqui não tem nada a ver com usar o RiverPod como gestão de estado da aplicação, né? Aquilo ali você pode usar block, pode usar stateful widget, mas continuar usando o RiverPod aqui. Isso sim, isso é o requisito dessa estrutura que eu estou apresentando para vocês. Então, acho que mostrei todo
o funcionamento, toda a estrutura de camadas que eu estou propondo e, na verdade, estou entregando esse template para vocês usarem. E eu queria só mostrar agora as duas extensões que eu estou usando, né? Uma eu já mostrei rapidamente, que foi o Explorer Exclude, para facilitar a visualização. E a outra que eu uso é o Dart Build Runner. Esse Dart Build Runner é uma extensão que me dá uma aba Build Runner aqui. E assim eu consigo rodar o Build Runner diretamente num layer específico desse. Eu não posso rodar o Build Runner para toda a aplicação, aqui estando na raiz. Porque a raiz nem conhece o Build Runner, não faz parte das dependências da raiz. Cada pacote no seu galho, cada macaco no seu galho. A aplicação externa nem tem Build Runner. Então, como eu preciso do Build Runner lá para fazer gerar os arquivos de parse do JSON ou os entities do Freezed, eu vou precisar no build da aplicação rodar o RiverPod e durante a implementação na camada de domínio e na camada de serviço. Esse plugin já vê que essas duas camadas têm a dependência com o Build Runner e me disponibiliza esse menu aqui, que eu posso fazer rodar ele uma vez ou eu posso deixar ele em Watch, que ele fica rodando automaticamente conforme as classes se alteram. Então, são as duas dependências que eu uso. E quando você baixa essa aplicação do Git, ele não tem esses arquivos aqui, né? Vou mostrar todos aqui novamente. Ele não tem todos esses arquivos de execução do RiverPod. Ele não tem essas pastas de build do Flutter. Ele não tem esses arquivos de configuração do Flutter e do VS Code. Então isso é criado com o comando Flutter Create. E eu estou entregando também aqui um utilitário junto que chama project.dart. É um arquivo Dart aqui de 650 linhas quase. O que ele é? Ele é só para facilitar essa inicialização do projeto. Então quando você baixar o projeto inicialmente, eu venho aqui na pasta inicial do projeto, né? Olha lá, Flutter Layer Template. Aqui que está o PubSpec geral da classe, né? E aqui que está esse objeto project.dart, é a raiz. Aqui. Se eu executar aqui Dart project.dart, você vai ver que ele tem 4 comandos que ele disponibiliza. Init, que vai inicializar essa aplicação em camadas. Ele pode fazer o build de todas as camadas, inclusive vai rodar o build runner em cada uma das camadas que tiver essa dependência. Ele pode fazer o clean e o rebuild de todas elas. E também pode rodar o teste em todas elas. Até vou colocar o teste para rodar aqui. Então se eu rodar isso aqui com o comando teste, ele vai buscar quais camadas têm testes definidos. Os testes fazem parte da modularidade, cada camada tem seus testes. Então ele vai rodar aqueles que existem aqui para a gente num comando único. Eu podia também rodar os testes aqui, porque o VS Code funciona muito bem com multipacote. E ele... Onde é que está aqui? Ele também apresenta para mim todos os testes da aplicação, né? Então eu posso usar a interface num projeto multipacote e ele também, a interface de testes funciona bem. E eu tenho a linha de comando. Mas o que realmente é útil é esse comando init. Então assim que você baixar o template, né, que você clonou, que você criou a partir dele no Git, ele precisa executar o Flutter Create em cada pacote. Nós temos 6 camadas, 6 pacotes. Cada Flutter Create também tem que ser com o template específico, né? As camadas são criadas com o template package e a aplicação é criada com o template app. Então eu faço tudo isso num único comando aqui. Então eu faço dart project.dart com o comando init. Quando eu rodar isso aqui, ele vai executar o Flutter Create corretamente em todos os pacotes e vai fazer o build todo da aplicação para você. E a partir daí vai estar rodando aqui que nem para mim. Então esse project.dart está lá no Git junto para você baixar com o template. Tá? Então acho que a apresentação está toda completa.
eu, depois desse vídeo, pretendo fazer um vídeo em que eu pegue esse template, baixe ele como, na verdade, crie um novo repositório lá no Git com ele e crie uma aplicação completa a partir do template. Porque essa aqui nós temos um fake service. Essa aqui nós temos armazenamento em memória. Então eu vou lá e vou colocar o object box no data layer, vou colocar um acesso remoto de verdade a um serviço externo e vou criar uma nova aplicação que não seja essa minha aplicação de contatos aí, uma nova aplicação a partir da semente que eu estou disponibilizando como template no GitHub, tá? Então, nos links aqui do vídeo tem referência para o GitHub, tem referência para o artigo original que foi publicado na Medium sobre arquitetura em camadas. Esse artigo está em inglês, eu vou produzir uma versão em português também logo. E aí eu adiciono aqui nos links do vídeo. Tá? É isso aí, galera. Boa codificação para vocês. Obrigado aí por assistir.